Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o economista do DIEESE na subseção da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Max Leno. Bom dia, Max. Bom dia, é um prazer estar com você, Glauco e seus ouvintes. Prazer é nosso, Max. Max, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o orçamento de 2022 que havia sido aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. E de acordo com o que foi publicado no Diário Oficial da União, vamos ter um total previsto de 4,73 trilhões, com 1,88 trilhão direcionados para o refinanciamento da dívida pública federal, quer dizer, o pagamento de juros, né? Mas os vetos de Bolsonaro acabaram resultando em alguns cortes, em especial no Ministério do Trabalho e da Previdência, com o INSS perdendo quase R$1 bilhão, e também na pasta da educação, entre outras ações na área social. O que se pode projetar a partir desse orçamento que foi aprovado ontem, Max? Bem, Glauco, o orçamento ele é uma sinalização para a sociedade, né, das pretensões do governo, né, de qualquer governo, em relação as suas políticas de um modo geral, né? As políticas públicas e suas sinalizações quanto ao que se pretende para o país de uma forma geral, né? Envolve alguns trâmites importantes, né? Tais como a decisão em relação à Lei de Diretriz Orçamentária, que aconteceu em abril do ano passado, e a própria apresentação por parte do Poder Executivo, né, para o Poder Legislativo do orçamento propriamente dito, fato esse que aconteceu em agosto do ano passado. Porém, né, de agosto do ano passado para cá, tem havido uma série de sinalizações do governo quanto a algumas alterações do ponto de vista dos valores orçados inicialmente em agosto, né, do ano passado, e também em relação aos movimentos que aconteceram no âmbito do Poder Legislativo, né? Então, haviam, por exemplo, sinalizações de que ocorreria reajuste para servidor público, né, em montantes ainda não definidos naquela ocasião, e também algumas sinalizações quanto a determinadas contas, como, por exemplo, o fundo para a questão eleitoral e também, né, alguns projetos específicos em determinadas pastas, tanto na área da educação, como na área da cultura, como na área da própria do trabalho e previdência. E no final do ano passado, né, o projeto ele foi discutido no âmbito do Congresso Nacional, nas duas casas, né, Congresso e Senado, né, Câmara e Senado, e havia apenas para uma consolidação dessa questão orçamentária que o Poder Executivo vetasse ou sancionasse o orçamento, né? Fato esse que aconteceu justamente nesses dias. E, para surpresa de todos nós, né, vieram essas questões que você mesmo destacou, Glauco, né? Que foi que para uma acomodação orçamentária para o ano de 2022, para determinados gastos específicos que foram mantidos no orçamento de 2022, né, algumas pastas acabaram perdendo recursos. E esses vetos, né, nessas pastas específicas acabaram trazendo um prejuízo, né, para áreas importantes para a sociedade de uma forma geral, tendo em vista, né, que a educação acabou tendo perda de recurso aí, acima de 700 milhões de reais, e enquanto que os recursos destinados à pasta de trabalho e previdência acabou também perdendo, né, um valor considerável de mais na casa de R$1 bilhão, né? E não podemos também deixar de considerar que outras, né, pastas importantes acabaram perdendo recursos, tais como a pasta de desenvolvimento regional, a de cidadania e também de infraestrutura.
Agora, quando a gente fala especificamente do INSS, por exemplo, Max, foram 988 milhões que acabaram sendo cortados em decorrência do veto do presidente Jair Bolsonaro. E é um instituto que já sofre um estrangulamento em termos de estrutura há alguns anos, tanto que existe muita dificuldade de atendimento nas agências, né, por conta desse período da pandemia. Tem um sistema de tecnologia ali que já é ultrapassado, não foi atualizado, e nesse momento existe um acúmulo de 1.850.000 pedidos em novembro de 2021 de aposentadorias, pensões, benefícios de uma forma geral, dos quais 1,3 milhões esperavam um período acima de 45 dias. Com esse corte, a perspectiva é que essa situação piore ainda mais, Max? Bom, Glauco, acho que há algumas questões importantes relacionadas a essa pasta específica, né? Primeiramente, não podemos deixar de considerar que os trabalhadores, de uma forma geral, tiveram modificações nas questões previdenciárias nos últimos anos, né? Modificações essas que muitos trabalhadores estão correndo atrás, né? Verificando, né? De que maneira essas alterações estão interferindo nos seus orçamentos específicos, nas suas vidas em particular, e isso requer, né, sem dúvida alguma, né, que esse órgão ele pudesse ter um quantitativo maior de servidores, as entidades representativas, né, desses órgãos vêm já alertando há muito tempo, não só em relação a esse órgão, mas outros órgãos, para a deficiência de muitos servidores públicos em razão, né, das aposentadorias que aconteceram nos últimos anos de servidores públicos e em razão, inclusive, né, da falta de concursos públicos nessas áreas, né, o que demonstra, né, que esses órgãos que já vinham atravessando problemas em relação a esse atendimento para os trabalhadores de uma forma geral, por conta da falta de servidores nos últimos anos, né, pelas razões que eu acabei de mencionar, né, falta de concursos públicos e a carência de alguns servidores que acabaram optando pela aposentadoria, né, então, somado a isso, o orçamento de 2022 trouxe essa redução de recursos, né, da ordem de mais de 700 milhões de reais e destinados a programas na área do INSS relacionados à administração do órgão, né? Então, infelizmente, Glauco, né, temos essas notícias que não são muito positivas para os trabalhadores de uma forma geral, sob o ponto de vista, né, desse órgão que terá, além da deficiência dos recursos para o ano de 2022, essas carências que já vinham se arrastando ano após ano, né, tendo em vista que a execução de concursos públicos e a diminuição do número de servidores vem acontecendo não só nesse órgão, evidentemente, né, mas em outros órgãos, o que acaba, né, sinalizando também para uma fragilização desse órgão, sob o ponto de vista do atendimento dessas demandas específicas para a população. E falando de trabalhadores prejudicados, foi mantida ali a previsão de 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajuste de funcionários públicos federais, só que a proposta não especifica quais categorias seriam beneficiadas com o reajuste. Num primeiro momento, foi sinalizado aumento das carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e também do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, mas depois houve uma reação por parte de outras carreiras do funcionalismo e agora não se sabe quem vai ter um aumento ou não. E já existe uma mobilização dos servidores públicos em defesa do reajuste. Isso é um imbróglio que ainda não está muito evidente como vai ser resolvido, Max. Isso, eu acho que um fator importante que acabou acentuando, né, não só o aspecto do reajuste ter sido, no primeiro momento, sinalizado para algumas carreiras apenas, né, mas o fato de que a inflação nos últimos anos acabou tendo uma elevação substancial, né, Glauco? Né? Nós não podemos esquecer que no ano passado, né, tanto o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, como também o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que são calculados pelo IBGE. O IPCA especificamente é considerado para efeito de dimensionamento da inflação do país, né, teve elevações acima de 10%. Né? Isso acaba corroendo
significativamente o poder de compra dos trabalhadores de uma forma geral e os servidores públicos, sem dúvida alguma, levando em consideração, né, que ele já vem tendo corrosões no seu poder aquisitivo nos últimos anos, né? Então, por isso que as carreiras, né, grande parte das carreiras dos servidores públicos, né, as entidades representativas dos servidores públicos acabaram se mobilizando com esse intuito, com esse propósito, de fazer com que a discussão relacionada à perda de poder de compra dos servidores públicos de uma forma geral pudesse ser discutida de âmbito geral, né, de uma forma generalizada, né, que não fosse apenas uma discussão específica para algumas carreiras, né. Agora, é bem verdade que o valor que foi estabelecido, né, no âmbito do veto do orçamento, né, de 1,75 1 bilhão e 750 milhões de reais é um valor pequeno, né, diante da quantidade de servidores públicos federais no Brasil, né, que somando-se ativos e aposentados chega a aproximadamente 1 milhão de servidores públicos federais, né, e isso vai acabar trazendo à tona, né, uma discussão por parte do Poder Executivo, né, das carreiras que eventualmente acabarão sendo contempladas, né, com esse recurso, tendo em vista que se o valor ele for dividido entre os servidores públicos de uma forma geral, né, o reajuste vai ser muito pequeno, né, comparativamente a esse fato que eu comentei anteriormente, ou seja, né, a degradação salarial que aconteceu nos últimos anos, né, tendo em vista que a inflação só no ano de 2021 superou a 10%. Então, o volume de recursos acabou sendo mantido, né, mas ainda teremos cenas dos próximos capítulos que serão veiculadas aí nos próximos dias, no próximo mês, em relação às eventuais carreiras que poderão vir a ser contempladas com esses recursos e também com um percentual específico que essas carreiras terão em termos de reajuste de fato, né? Mas ainda é uma incógnita, né? O valor ficou estabelecido, né, na discussão do veto do orçamento ocorrida, né? No entanto, há muitas dúvidas ainda em relação a quais carreiras, se serão todas, né, e quais os percentuais, né, ou o percentual que essas eventuais carreiras obterão em termos de reajuste de fato, né, dentro do orçamento para 2022. Max, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, e me coloco à disposição, nós do Diese nos colocamos à disposição para estarmos aqui presentes para esclarecermos outras questões importantes, né, da pauta econômica e da pauta, né, da vida da sociedade brasileira. Valeu, Max. Conversamos aqui com o economista do Diese na subseção da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Max Leno.